Olá, caro aluno do MEC, bem-vindo à nossa aula técnica de número 7 de 2016. Neste segundo semestre, eu, instrutor Scopino, dou as boas-vindas para essas aulas de Toyota Corolla. E hoje falaremos muito mais sobre a parte de gerenciamento eletrônico deste veículo padrão japonês, mas claro, fabricado aqui no Brasil, e neste formato segundo semestre, um formato de aula mais curta, mais objetiva, mais direta, para que você possa acompanhar aí diretamente pelo seu smartphone ou mesmo pelo computador. Treinamento de hoje, neste sétimo encontro, Unidade de Controle, a ECU. Então estaremos abordando justamente o cérebro eletrônico do sistema, o componente responsável aí por controlar ignição, injeção, partida frio, canister, luz de anomalia, entre outros componentes no gerenciamento eletrônico do Toyota Corolla VTI Flex, sistema denso TCCS CAN 1. Então vamos agora ao introdução, a telinha de introdução para vocês. Iniciamos este oitavo encontro abordando o tema unidade de controle, né? É o sétimo encontro, mas o oitavo, se contar todos os iniciais, né? O cérebro eletrônico do sistema, que gerencia o funcionamento do motor com seus sinais de entrada e comandados. Então, sempre lembrando, temos o quê? Os sinais dos sensores, sinais de entrada. Os comandados são sinais de saída, são as ordens, ou seja, a unidade, o tema desta aula, recebe as informações, processa-as rapidamente, por isso que é chamado também, né, de processador, computador, o cérebro eletrônico, e comanda os atuadores. Então temos sinais de entrada, sinais de saída, temos sensores e temos atuadores. E no meio disso tudo, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor. Então, claro, vamos ao Corolla. Boa aula a todos, boa participação a todos, que entendam bem a informação técnica aqui no seu universo do mecânico. Aqui na tela, o veículo, o Corolla Flex, e a sua diagramação do motor 1.8, 16 válvulas, foco deste nosso treinamento. Bem ao centro, ela, a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico denso. Temos bem no centro ela, porque os sinais de entrada chegam até ela, ela processa e comanda os atuadores. E esses dois na parte de baixo, imobilizador, conector de diagnose e até RedCam, são sinais de ida e vinda, ou seja, são componentes que vão conversar numa dupla via com a ECU. Por quê? Observem a seta de entrada para a ECU. Temos aí os sensores, fase, rotação IPMS, temperatura do motor, lâmpadas, detonação, pedal do acelerador, MAF, borboleta. E a seta de saída. Variador de fase, que é o VVTI, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica, partida frio. Então são sinais de entrada e os comandados pela ECU. Imobilizador, dupla via, conversa e recebe sinais ECU. Conector de diagnose, recebe sinal e também, pelo scanner, recebe ordem, também é de dupla via. E a RedCam, a rede de comunicação, queremos falar já já para vocês. Na telinha de localização, vou dar destaque para ela, claro, para a ECU, para a unidade de controle eletrônico. Mas tem mais alguns componentes importantes. Vamos ver. Temos o imobilizador deste Toyota, com uma bobina antena e módulo do imobilizador ali na coluna de direção. Então, temos o chip dentro da chave, uma bobina antena ao redor do comutador, do miolo de ignição. O conector diagnóstico, o diagnose, está abaixo do volante. E a unidade de controle do motor, vocês viram na foto, ao lado da bateria. Então temos, já na coluna de direção, módulo do imobilizador, junto com o computador, bobina antena, e embaixo, conector diagnóstico. Então são
itens interligados diretamente à ECU, a unidade de controle eletrônico, que fica lá do lado da bateria, no compartimento do motor. O processador. Você fala muito, né, que o módulo, a unidade de controle é um processador. Está aí na tela de vocês. Já microhíbrida, ou seja, pequena, compacta, sem problemas com temperatura, podem ver, está no compartimento do motor, sem problemas direto com umidade. O ar quente do ventilador chega até ela. Vibrações, buraco, não tem problema nesse sentido a unidade, o processador do sistema. Esse processador já incorpora uma ligação em rede CAN, ou seja, tem internamente um receptor e um transmissor, para que os principais sinais e comandos sejam interligados às outras unidades do veículo através dos dois fios da rede CAN. Então, assim, quando o veículo tem rede CAN, como é o caso aqui do Toyota Corolla, nós temos a ligação em rede por dois fios com as principais unidades do veículo. Essa ligação permite o quê? Permite uma troca de informação, de comandos, com uma redução drástica de componentes necessários, peso de chicote, conexões e dá segurança ao sistema. Mas para que isso funcione, dentro do processador, tem que ter o quê? Um receptor da CAN e um transmissor da rede CAN. Isso já tem dentro da unidade, não podemos mexer nisso, já está pronto. Ou seja, essa unidade está ligada em rede, incorpora a rede CAN do veículo. E os conectores? São dois, né? Deu até para ver pela foto, com a peça montada lá no carro, né? E agora em destaque, dá para ver até melhor. Um conector grande e um conector pequeno. Não dá para trocar um pelo outro, obviamente, né? Até pela quantidade de fios. Então, o pequeno nós chamamos de conector A e o grande de conector B. Vamos ver. Para uma facilidade na distribuição do chicote, temos dois conectores. Um pequeno com os pinos de A1 ao A60, lado carroçaria, e o maior dos pinos B1 ao B126, que está ligado aos componentes lá do motor. Então isso é uma logística, né, de montadora muito mais prático, né? Um lado chicote, lado carroceria, e o outro chicote, lado distribuição do motor. É importante falarmos sempre o quê? Quando se fala de unidade, se falar de alimentação elétrica, começando pela alimentação negativa, o aterramento. Um teste fundamental nas verificações do sistema consiste em analisar a alimentação elétrica desta unidade. Assim temos o aterramento pelos pinos A32 e A09, ou seja, na hora de testes, na hora de análise, dois pinos simples, direto e objetivo para serem analisados na alimentação negativa. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando de alimentação positiva do Toyota Corolla. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a alimentação positiva aqui no seu
Universo do Mecânico sobre Toyota Corolla. Olhem a tela. Observem a central no vão do motor, fica lá no compartimento do motor. Podem ver, ó, bem ao lado da ECU do motor, ó, temos compartimento do motor, os dois conectores da central elétrica, a ECU, temos a alimentação positiva, ou seja, a distribuição de relés fusíveis e max fusíveis presos aí no suporte com uma tampa plástica e identificação. Então, o positivo para a unidade do motor vem da central do vão do motor. Então, na central elétrica, temos a ligação direta entre a ECU e a bateria, pelo pino A20, passando pelo fusível de número 31. Já o pós-chave, depois que ligou a ignição, temos as ligações em A02, passando pelo fusível 5, e A28, passando pelo fusível 20 e 30. Portanto, já vimos a limitação negativa e agora a positiva. Linha 30 direto e a linha 15. Simples testes nesses dois tipos de alimentações, positiva e negativa, você mata os principais problemas de ligação elétrica à ECU do Corolla. Os sinais. Veja aí na tela do scanner, do Captur V3, a injeção TCCS Flex, né? Ou seja, a seleção da injeção eletrônica aplicada neste veículo, né? O gerenciamento do motor. Mesmo com a ligação em rede CAN, os sinais dos sensores sempre estarão ligados diretamente à ECU, que mais pode interferir no aspecto de lógica ou de segurança. Assim, não temos nenhum sensor ou atuador ligados à rede CAN. Então, por segurança, você tem o quê? Os sensores ligados diretamente à ECU, mais lógica, que está mais próxima ou que tem a ver diretamente com a informação em questão. A rede CAN, a ligação entre as unidades, não está ligada, né, a nenhum componente, sensor ou atuador. É só para conversar ECU. Só conversa unidades de controle eletrônico pela rede CAN, ok? E o imobilizador do sistema? Veja aí os famosos kits, né, que o pessoal vende aí pela internet, né, ó. Temos o que nesse kit, ó? Temos a central da injeção, gerenciamento do motor, a unidade do imobilizador, a chave e ali as ligações que vão para a bobina antena. Tá? Então, esse é o famoso kit de instalação, né? Vamos lá. Temos o amplificador com bobina antena, então que vai ali ao redor do computador. É uma bobina antena. Se é bobina, tem enrolamento. Se tem enrolamento, dá para medir resistência elétrica. 40 ohms. A central do mobilizador e assim que a chave é reconhecida, os sinais de identificação da chave positivo vão para a unidade do motor. A distribuição é feita pelos pinos 12 e 13 do imobilizador, que vai dar, respectivamente, aos pinos A10 e A11 da unidade do motor. Então, você pode ter alarme instalado junto, realmente, tem um alarme original na própria chave de ignição, mas imobilizador é segurança, é antifurto, né? O alarme é o sonoro, o barulho, o disparo de sirene, tá? Então você tem o imobilizador e o alarme nessas duas unidades que eu mostrei para vocês agora há pouco. O conector diagnose, onde se liga o scanner para análise do gerenciamento eletrônico do motor e também da rede CAN. Pelos pinos 6 e 14, então, ó, 6 em cima, 14 embaixo, você tem as ligações em rede do sistema, né? Ou seja, a comunicação com a rede do Toyota Corolla. Vamos lá.
A dica final desta aula: os testes de alimentação elétrica da ECU devem seguir o consumo elétrico, ou seja, devemos fazer os testes tanto de positivo como de negativo, utilizando um consumidor elétrico. Sim, uma lâmpada de 5, 10 watts, como uma lâmpada de lanterna, uma lâmpada de freio, para a correta análise. Porque, às vezes, você tem um chicote com mau contato, coisas do gênero, e com um simples teste não se descobre. Coloca ali no teste de positivo, de negativo, um alimentador, né, um consumidor elétrico, como uma lâmpada, por exemplo. Belezinha? Muito bem, chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado a todos por fazer parte do MEC. Acompanhe as aulas gravadas no nosso canal no YouTube como o MEC Oficial. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.